Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos deste canal Amador Espírita. Estamos aqui nesta noite para transmitir mais um programa da Revista Espírita de Allan Kardec. Nesta noite nós não temos a presença do Luiz Antônio, ele fez uma cirurgia, está se recuperando, não pode participar conosco hoje. Então, hoje nós estamos aqui, nós e os amigos aí do público que estão nos acompanhando. Essa companhia sempre agradável, essa companhia sempre oportuna para essa conversa juntos. Então vamos orar para que possamos iniciar a nossa atividade. Vamos elevar o pensamento, buscarmos a figura amorosa de nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que em sua bondade nos abençoe, nos trazendo nesta noite a sua paz, nos trazendo alegria ao coração, a fim de que possamos desfrutar desses momentos que a doutrina espírita nos propicia, para ampliar conhecimentos, compreendermos os bastidores da doutrina espírita relatados aqui pela Revista Espírita. A nossa gratidão a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a Jesus, o divino amigo, a Deus nosso Pai, e aos bons espíritos a quem rogamos que nos inspire. Que seja feita, Senhor, a sua vontade, assim seja. Bom, meus amigos, nós estamos aqui então com a Revista Espírita, né? Estamos ainda em 1861. Estamos aqui com nas conversas familiares de Além Túmulo, com uma comunicação da senhora Bertrand, né, de Haute-Saône. Ela faleceu em 7 de fevereiro de 1861 e foi evocada na Sociedade de Paris a 15 dias do mesmo mês. Olha que interessante. Ela desencarnou dia 7 e 15 dias do mesmo mês ela foi evocada. Isso não é comum, né? O espírito precisa ter uma certa grandeza, uma certa desenvoltura, um certo desprendimento, para que isso se dê de maneira assim tão rápida quanto foi aqui, né? Mas a senhora Bertrand, ela foi o quê? Ela foi uma estudiosa do espiritismo, cuja doutrina professava, diz Allan Kardec, compreendendo todo o seu alcance filosófico. Então, a senhora Bertrand não era uma pessoa comum no sentido da doutrina, né? Ela tinha feito um estudo assim bastante sério, né? E ela professava mesmo o espiritismo e era uma pessoa que tinha esse alcance, esse conhecimento do alcance filosófico do espiritismo. Então, o Kardec evoca a senhora Bertrand e nós vamos ver, então, essa conversa com Allan Kardec. Evocação. Item 1. Feita a evocação, ela responde: eis-me aqui. Questão número 2. Tendo vossa correspondência nos levado a apreciar-vos, e conhecendo vossa simpatia pela sociedade, pensamos que não vos seria desagradável chamar-vos tão cedo. Resposta dela: vedes que aqui estou. Ou seja, tanto é verdade que eu estou aqui. Então ela sentiu essa evocação como uma coisa agradável. A evocação, quando feita com um fim sério, né, com um fim elevado, ela agrada aos bons espíritos, porque eles podem trazer à humanidade instruções, coisas que geralmente os espíritos levianos não fazem, ou quando fazem, misturam tudo, ou apresentam ideias errôneas, né? E os espíritos empedernidos no mal, ou os muitos sofredores, esses não gostam. Muitas vezes não querem, né? Aqueles que estão objetivando praticar o mal, eles na verdade não querem porque eles se sentem descobertos, né? Completamente vulneráveis. Questão 3. Um outro motivo me impele pessoalmente a fazê-lo. Tenciono escrever à senhorita, sua filha, e a propósito do acontecimento que acaba de atingi-la, estou certo de que se sentirá feliz ao saber do resultado da nossa conversa. Resposta do Espírito: certamente, ela o espera, pois lhe havia prometido me revelar tão logo me evocasse. Então,
o Kardec disse que falaria para ela, né, sobre essa conversa com a mãe, e que isso, se isso agradaria a ela, a filha, né? Ela disse que sim, e a filha até espera isso, porque a mãe disse que assim que partisse, iria revelar isso, ela iria revelar que ela, como ela estava, né, no plano espiritual. Questão número 4. Kardec pergunta então: esclarecida como éreis sobre o Espiritismo e penetrada dos princípios dessa doutrina, vossas respostas ser-nos-ão duplamente instrutivas. Inicialmente, quereis dizer-nos se demorastes muito a vos reconhecer e se já recobrastes a plenitude de vossas faculdades? Resposta: a plenitude de minhas antigas faculdades, sim. A plenitude de minhas novas faculdades, não. Ou seja, uma parte dela estava lúcida, uma parte ainda carecia de maiores amplitudes, né? O que é muito natural para nós, né? A gente, a gente tem uma certa limitação no mundo espiritual, primeiro devido ao condicionamento que o corpo proporcionou ao espírito. Ele não se desvencilha imediatamente, vai abrindo a tudo no mundo espiritual, né? A pessoa, eu ouvi dizer que no mundo espiritual a visão é ilimitada, né? Não é bem assim, mas é muito mais ampla. O espírito percebe por toda a sua essência. Tá bom, tudo isso é verdade. Tem outras coisas até que acontece. Porém, isso não acontece de forma mágica, né? Logo, imediatamente ao desprendimento da matéria. É preciso um tempo para que o espírito comece a se descondicionar do processo psicológico, né? Um processo intrincado que o corpo propiciou ao espírito. Então, o psiquismo ele está adaptado às realidades da Terra. Agora, ele vai se ampliar, ele vai deixar esses condicionamentos, né? Todo condicionamento é uma amarra, é uma prisão, né? Um negócio que segura, para que ela então se liberte. Por isso que ela falou que não estava ainda com as novas faculdades dela todas prontas, né? Porque ela precisaria ainda então vencer esse limite, né? É costume perguntar aos vivos como passam, mas aos espíritos perguntamos se são felizes. É com profundo sentimento de simpatia que vos fazemos essa última pergunta. Obrigada, meus amigos, ela responde. Ainda não sou feliz, no sentido espiritualista do termo, mas sou feliz pela renovação do meu ser, deslumbrado em um êxtase, pela visão das coisas que nos são reveladas, mas que ainda compreendemos imperfeitamente, por melhor médium ou espírita que sejamos. Então agora ela está começando a se sentir deslumbrada e em êxtase com essa nova realidade, né? Então, feliz, certamente ela não é, como nenhum de nós o somos ainda. Não somos espíritos felizes por quê? Porque ainda não estamos nessa condição de evolução dos espíritos felizes, né? Que nem habitam mais a Terra, sem dúvida, a não ser em missão. Os espíritos que estão mais na nossa dianteira podem voltar àqueles que estão na retaguarda por missão, né? Por compromissos e tal, mas não por provas ou por qualquer coisa que se refira a um mundo como esse que nós vivemos. Então, essa felicidade plena, realmente, ela não tinha e nem nós o temos, né? Mas ela está deslumbrada com essa nova realidade, né? Então ela está feliz pela renovação, né? Que aconteceu. Que ela fala assim, por melhor que um médium seja, ele não vai se sentir como sente um espírito, com certeza. Por melhor que um médium tenha amplitude das suas faculdades, das suas percepções, somente estando no mundo espiritual, desembaraçado completamente da matéria, é que a gente vai se sentir como o espírito se sente, numa, num progresso cada vez maior da percepção dessas faculdades da alma, né? Em vida, havíeis feito uma ideia do mundo espírita pelo estudo da doutrina. Podeis dizer-nos se encontrastes as coisas tais quais as tínhamos imaginados? Ou seja, a gente vai estudando, vai fazendo uma ideia das coisas, né? Nós vamos criando, né? A mente é fonte criadora. É, a gente vai ideoplastizando, né? Dando forma, criando, né? Coisas assim conforme a gente imagina que seja, mesmo com a descrição dos espíritos. E ela responde:
mais ou menos. Como vemos os objetos na incerteza da semi-escuridão. Mas como são diferentes quando a luz brilha e os revela. Uma coisa, por exemplo, é saber que existem flores no mundo espiritual. Outra coisa é vê-las. Por mais bela seja uma descrição poética de uma flor, mesmo aqui na Terra. Imaginemos um poeta que vai descrever uma flor. A gente parece que está vendo a flor, né? Mas nunca será como contemplá-la verdadeiramente olhando para ela, tocando a sua pétala. O poeta vai dizer assim, mas são pétalas aveludadas, tá bom, a gente faz uma ideia porque a gente conhece o que é o veludo, né? Aquela superfície macia tal. Ah, ela tem essa cor, esse brilho, tá bom, a gente faz uma ideia, mas somente ali, tocando a planta, né? Tocando a flor é que a gente vai entender. Então é isso que ela quer falar. Como é diferente quando a luz brilha e se revela, e os revela, né? Então, ela fazia sim uma ideia, e não é muito diferente do que ela imaginava, só que apreciar lá de exatamente como aquilo é muito diferente. A percepção, sem dúvida, é outra coisa. É, resposta, pergunta número 7. Assim, o quadro que nos é feito da vida espírita nada tem de exagerado, nada de ilusório. Kardec, então, ele diz ali, então quer dizer que as conclusões que a gente tem são essas mesmas? Então não tem nada exagerado, nada ilusório? Resposta. Ele é amesquinhado pelo vosso espírito, que não pode compreender as coisas divinas senão suavizadas e veladas. Agimos convosco como fazeis com as crianças, às quais apenas mostrais uma parte das coisas predispostas para o seu entendimento. Então, pois é. Então, é claro que o quadro, né, da vida espírita não foi exagerado e nem ilusório. Mas ele é amesquinhado pelo vosso espírito. O que ele quer dizer? Pelo nosso entendimento, pela nossa evolução. Qual a condição espiritual de cada um de nós? O quanto de espiritualização nós temos? Ou quanto somos espiritualizados? Isso vai determinar o quanto nós vamos compreender daquilo que nós estamos lendo ou daquilo que os espíritos estão nos falando. Vai depender do quanto ainda estamos materializados ou mais espiritualizados. Então depende, né? Então ele fala assim, vocês só conseguem compreender as coisas muito suavizadas, ou seja, muito assim mais na superficialidade. Quando a gente vê lá, por exemplo, André Luiz narrando, né, a vida na colônia espiritual, a gente fica assim, nossa, meu Deus, né, que interessante como são as colônias, mas não temos a menor ideia realmente de como seja. Aliás, a gente faz uma ideia, mas a ideia real não temos a menor ideia. Nós iremos encontrar uma realidade muito superior à realidade que nos é descrita pelas obras, né? Então é muito interessante, né? Então ela falou que a gente é como criança, né? Que o adulto vai fazendo uma descrição das coisas, aí dentro daquilo que a gente pode compreender, né? Daquilo que dá certo a gente saber, não saber, tal. Então a gente vai tateando as coisas, né? E à medida que a gente vai crescendo, então a gente vai vendo por si mesmo muitas coisas e outras nós também vamos compreendendo quando nos é ensinado. Testemunhastes o instante da morte do vosso corpo? Pergunta interessante, né? Todo mundo tem essa curiosidade, né? Como é que será a minha partida? Como será a vida que eu vou... como é que vai encerrar a minha vida, né, tal. Então Kardec pergunta se ela testemunhou esse instante da morte do corpo. E ela responde assim: esgotado por longos sofrimentos, meu corpo não teve de passar por uma grande luta. Minha alma desprendeu-se dele como o fruto maduro que cai da árvore. O aniquilamento completo do meu ser
impediu-me de sentir a derradeira angústia da agonia. Como ela vinha de esgotado por longos anos, né, de sofrimentos, né, por longos sofrimentos, que ela não fala se esse sofrimento é uma doença, se é o sofrimento pelo esforço da própria vida, né, em si, mas dá a entender que seria por uma doença mesmo, né? Então, esgotado por longos sofrimentos, meu corpo não teve de passar por uma grande luta, ou seja, os laços estavam bastante relaxados, né? Os laços, eles ficam ali necessariamente sendo desligados. Muitas vezes, a doença de longo curso tem como objetivo ajudar o espírito a ir se desvencilhando da matéria, dado a, talvez, assim, aqui é uma suposição, não é em todos assim, um apego, alguma coisa que poderia deixar o espírito preso ali à matéria. É a própria prova, né, do sofrimento, vai relaxando e desligando o espírito. Então, como um fruto que amadureceu, desprende da árvore, ela diz que desprendeu assim. Poderias descrever vossas sensações no momento do despertar? Kardec perguntou da morte, ela disse que não percebeu praticamente nada, desprendeu-se naturalmente. E ele pergunta aqui se podia descrever as sensações no momento do despertar. Como foi o despertar? Ela respondeu assim: não há despertar. Ou antes, pareceu-me que havia continuidade. Como quando voltamos para casa após curta ausência. Pareceu-me que apenas alguns minutos me separavam do que eu acabara de deixar. Errante em volta do meu leito, via-me estendida, transfigurada, e não podia afastar-me, retida que era, ou pelo menos ao que me parecia, por um último laço àquele invólucro corporal que tanto me havia feito sofrer. Olha como é interessante a descrição dela, e o Kardec depois vai falar para nós no Livro dos Espíritos, e também vemos isso em outras obras, né? No caso dela, né, não há despertar. Por quê? É, é como um sono, né? Que você fecha os olhos para dormir e abre e a vida prosseguiu. O outro dia aparece e a gente continua na existência. Então, ela falou assim, ou como quando você volta para casa depois de uma curta ausência, você foi ali fazer umas compras, ou foi passear numa outra cidade, passou um dia por lá e voltou. Deu tudo para dar sequência a tudo, né? Agora, aí ela coloca uma coisa que nós aprendemos também. Errante em volta do meu leito, via-me estendida, transfigurada e não podia afastar. É porque a morte é do corpo, né? A desencarnação é do espírito. Então, é, o espírito, a morte acontece, o corpo morre, né? Perde a sua capacidade de funcionamento, então ele morre, mas existem laços que não se rompem com a morte imediatamente, né? Então é preciso desencarnar, deixar a carne. Isso não acontece pura e simplesmente com a morte, na maioria dos casos, né? Então acontece o quê? Então aí ele falou assim, ó, ela retida que era, ou pelo menos me parecia, porque isso é ela não vê isso, esse fluido, né? Não vê esse laço, é um laço magnético, mas também moral, que prende o espírito ao corpo, por um último laço àquele invólucro corporal que tanto havia feito sofrer. Então, é preciso então depois que os espíritos benévolos, auxiliares das desencarnações nossas, eles desliguem, façam esse desligamento desse último laço, né? Então, o espírito muitas vezes permanece ali do lado, vendo tudo, né? Percebendo ali as realidades pós-morte e fica ali, em torno, né, do corpo, às vezes assiste o próprio velório, sem compreender direito o que está acontecendo, né? Alguns até compreendem mais, e isso pode significar para o espírito uma prova também, uma expiação, dado o tipo de vida que talvez a pessoa tenha levado, né? Uma vida muito materialista, uma vida muito vinculada às coisas da terra, pode fazer com que o espírito se retenha por um tempo maior ali, em torno do corpo, né? Então,
mais ou menos isso que acontece, e a gente sabe que não tem uma regra absoluta, uma vez que se nós temos na Terra 8 bilhões de pessoas, ou, né, por aí, serão mais de 8 bilhões de desencarnação, que nenhuma será igual à outra. Vistes imediatamente outros espíritos que vos cercam? Já queremos agradecer os cumprimentos aí do pessoal, né, que tem nos cumprimentado aí, que o nosso amigo querido aí, Mateus, está trazendo aí para nós na tela, né? Vistes imediatamente outros espíritos vos cercar? Resposta: logo vieram me receber. Então desviei o pensamento do meu eu terreno e, transportado, meu eu espiritual abismou-se no delicioso prazer das coisas novas e conhecidas que reencontrava. Então, o que acontece? O espírito, toda morte, diz Allan Kardec, toda morte é assistida. Aprendemos isso no Livro dos Espíritos. Não há uma desencarnação que não seja assistida, mesmo que o espírito não perceba. Mas como ela, né, mais espiritualizada, ou a maioria das pessoas que tem uma vida comum, né, que não tem grandes males, grandes pendências, grandes apegos, a pessoa percebe ali amigos que ficaram no mundo espiritual, que agora vêm nos ajudar na passagem, também familiares, né, familiares também que ou da nossa família que já partiu, ou de outras vidas também familiares que estão lá nos esperando. Então ela diz que isso é um prazer, né? E desviar a atenção do eu aqui da Terra, daquele corpo, que não é a gente, né? Focar lá no mundo espiritual, naqueles que representam agora as nossas verdadeiras afeições. Questão 11ª. Estáveis entre os membros da família durante a cerimônia fúnebre, vi levarem meu corpo. Então ela viu. Como eu falei, muitas vezes a gente fica por ali, né? Mas logo me afastei. Então, como ela não tinha apego ao corpo ou a qualquer coisa mais séria aqui na Terra, ela se desligou, né? Ela não se vinculou àquele corpo. Muitas vezes, algumas mortes traumáticas, como o suicídio, podem prender o espírito, até mesmo ao túmulo, por um tempo, né? Então, é doloroso dizer isso, né? Mas isso pode acontecer, né? Não é porque é suicídio também só apenas, né? Existem outros sentimentos que podem fazer isso, o materialismo, né? A incredulidade sistemática, né? Aquela que a pessoa não admite nada. Então pode acontecer de a gente ter que ver o que vai acontecer com aquele corpo para poder entender o que é realmente verdadeiramente a vida. Então ela logo se afastou daquele corpo. O espiritismo, diz ela, desmaterializa por antecipação e torna mais súbita a passagem do mundo terreno ao mundo espiritual. Eu não tinha levado de minha migração na Terra nem vãos pesares, nem curiosidade pueril. Então ela se desprendeu livre, né? Ela não tinha apegos, ela não estava presa a nada, nem a futilidades, né? Nem pesares, ela não tinha nada contra ninguém, ela não desligou-se completamente. Então não tinha nada ali que aprendesse. Tendes algo de particular a dizer à senhorita vossa filha, que partilhava de vossas crenças e várias vezes me escreveu em vosso nome? Ela responde, né? Eu lhe recomendo dar aos seus estudos um caráter mais sério, transformar a dor estéril em lembrança piedosa e fecunda. Que não se esqueça que a vida prossegue sem interrupção e que os frívolos interesses do mundo empalidecem ante a grande palavra eternidade. Então ele pede que é preciso que a gente transforme aquele pesar, aquela dor estéril, né, numa lembrança piedosa e fecunda. Então, queremos lembrar dos nossos familiares, não lembremos com dor, não lembremos com pesar, né, não lembremos com sofrimento, mas com confiança em Deus de que o melhor aconteceu. Aquele espírito necessitou voltar para casa.
Chegou o momento da volta. Devemos ver isso com uma piedade fecunda, ou seja, trabalhando no bem. Continuar a pedir, orar pela pessoa, né? Nós continuamos amando e eles também continuam nos amando. Então a gente deve trabalhar isso, né? Que a vida prossegue. Não esqueçamos que a vida prossegue sem interrupção, né? Não podemos entender, como ele fala aqui, ficar acreditando que, ficar cultuando a memória dos desencarnados num, 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 num vale de sofrimento, isso vai trazer qualquer mérito para nós, ou vai ajudar o desencarnado, ou vai mostrar para ele que a gente ama mais, ou não é por aí. Muitas vezes aquela revolta que a gente tem, aquele sofrimento que a gente guarda, é por não aceitarmos os desígnios de Deus. A partida de cada um de nós está nos desígnios de Deus. Nós somos seres imortais, mas não perpetuamente fincados no corpo. Seja quem for o nosso familiar, nosso querido amigo, nosso irmão, qualquer momento, tanto quanto nós, voltaremos para casa. E é preciso respeitar isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado de fazer culto aos desencarnados, né? Cultuar a pessoa como se ela continuasse encarnada ali. Quando a mulher disse aqui agora, né? A senhora Beltrán ela falou assim: nada me prendeu, eu não tinha pesar nenhum, desliguei logo, fui embora. Então, os nossos familiares precisam dessa liberdade para continuar a vida deles. A gente acha que está fazendo um bem para eles, é um egoísmo nosso. Que queríamos que a pessoa ficasse aqui, para o nosso deleite. Né? Parece cruel falar isso, mas não é. É uma realidade. É um egoísmo nosso, que nós precisamos vencer, de maneira que os espíritos possam prosseguir com as suas caminhadas, né? Aliás, minha lembrança pessoal, terna e íntima, em breve lhe será transmitida, ou seja, logo ela vai poder transmitir esses sentimentos bons para a filha, porque os desencarnados seguem nos acompanhando, né? Questão 13ª. Em janeiro eu vos remeti um cartão retrato, como jamais me vistes. Podeis dizer se me reconheceis? Respondeu: mas eu não vos reconheço. Eu vos vejo. Ou seja, não é só reconhecimento, eu estou vendo você. Não recebestes aquele cartão? Não me lembro. Ou seja, ela não tem lembrança de ter recebido esse cartão. Eu teria várias perguntas importantes a vos fazer sobre fatos extraordinários que se passaram em vossa casa e que nos comunicastes. Penso que poderias nos dar a respeito interessantes explicações, mas a hora avançada e a fadiga do médium me obrigam a prorrogá-las. Limito-me a algumas perguntas para terminar. Embora vossa morte seja recente, já deixastes a Terra? Percorrestes os espaços? Visitastes outros mundos? Ela responde: o termo não corresponde ao movimento tão rápido como é a palavra, a qual nos faz tão rápido quanto o pensamento descobrir sítios novos. A distância não passa de uma palavra, como o tempo não é para nós senão uma mesma hora. Então ela fala: o tempo não corresponde ao movimento tão rápido como é o da palavra, né? Mas ela fala que com o pensamento, qualquer distância no mundo espiritual, ela, ela acontece de maneira absoluta, né? Como ela fala aqui, como o tempo não é para nós senão uma mesma hora. 15ª. Preparando as perguntas que devemos dirigir a um espírito, temos geralmente uma evocação antecipada. Podeis dizer se, nesse caso, estáis prevenida de nossa intenção? E se vos encontráveis perto de mim ontem, enquanto preparava as perguntas? Né? Então, a gente, quando faz evocação, a gente já, pensando no espírito, já estamos evocando. Né? Ela respondeu: sim, já sabia tudo o que me diríeis hoje, e responderei com propriedade as perguntas que reservaste. Ou seja, ele já sabia as perguntas que ela já sabia as perguntas que o Kardec ia fazer, porque isso já estava na mente dele. Né? Em vossa vida, teríamos sido muito felizes de vos ter entre nós, mas desde que isso não foi possível, somos igualmente felizes em vos ter em espírito, e vos agradecemos a solicitude em responder ao nosso apelo. Resposta do espírito: meus amigos, eu acompanhava os vossos estudos com interesse. Agora, porém, que posso habitar entre vós como espírito,
aconselho a vos ligardes mais ao espírito do que à letra. Adeus. Então aqui nós temos um conselho, né, da, 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 da senhora Beltrán, quando ela diz assim, né, que ela aconselha que eles se liguem mais ao espírito do que à letra, ou seja, preocupe-se mais com as realidades espirituais, né, do que com propriamente a forma como as coisas são feitas, como as coisas são escritas, como são, como a gente muitas vezes nesse mundo está preocupado. Temos que preocupar com o espírito da letra, né, com a mensagem em si, né, para que a gente possa nos educar, para que a gente possa se elevar. E assim, meus irmãos, encerrando aqui a comunicação da senhora Beltrán, nós concluímos hoje a nossa conversa, né, com um espírito que é um espírito familiar, né, que trouxe aqui para a gente alguns esclarecimentos acerca aí da sua vida como espírito e como foi a sua passagem para o mundo espiritual, né? Essas conversas familiares de além túmulo que o Kardec coloca então na Revista Espírita. Então agradecemos a todos pela companhia. Vamos orar para encerrarmos. Elevando o pensamento, agradecemos a oportunidade da noite e pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos auxilie no interesse para continuarmos nossos estudos, para aprendermos com a espiritualidade, com a doutrina espírita. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.